pessoal, mais um podcast da Rede Mário Gatti e hoje nós estamos aqui com a Fernanda, que é a coordenadora do Núcleo de Segurança ao Paciente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Obrigado pela sua presença e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a segurança, orientações aos pacientes submetidos à cirurgia. Sim. Né? O que é esse tema? Numa rede que faz centenas de cirurgias diariamente. Sim. Bom, nós estamos trabalhando no mês de fevereiro as ações educativas e melhorias no nosso processo da cirurgia segura e procedimento seguro, né? Nos hospitais, a gente está trabalhando o processo da cirurgia segura e no âmbito das UPAs, como a Cassiana já passou, nós estamos adaptando a meta de segurança para procedimento seguro, tá? A diferença é que no hospital é o procedimento tanto igual nas UPAs, sutura, passagem de catéter venoso central, procedimentos mais invasivos feitos no ambiente de pronto-socorro e no Hospital Mário Gatti Ouro Verde, as cirurgias em centro cirúrgico também, sob anestesia geral ou sedação, né? Mas Isso. Procedimentos mais invasivos. Isso. Só para o pessoal saber, UPA é Unidade de Pronto Atendimento, né? Uma categoria de complexidade um pouco mais baixa do que o Hospital Terciário, que em Campinas a prefeitura é o Mário Gatti e o Ouro Verde. Isso, são os 2 hospitais da rede e mais as 4 unidades de pronto atendimento, que estão sendo realizadas essas ações educativas junto às equipes. Mas hoje a gente vai falar da parte relacionada à orientação aos pacientes que vêm realizar na rede Mário Gatti as cirurgias eletivas, né? Que são aquelas que eles se preparam em casa e vêm no dia da cirurgia para realizar o procedimento. Isso não conta, então, aqueles pacientes que chegam de urgência ou emergência pelo SAMU ou Corpo de Bombeiros, né? É o paciente que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia para uma ressecção de um câncer, que é uma doença grave, mas ele vai se preparar antes, em casa, tudo isso, para vir para a cirurgia. Isso. Nós temos as cirurgias eletivas, que é nesse caso, que o paciente vem preparado de casa, e o folder que a gente vai falar hoje é focado para esse paciente, tá? Mas o processo da cirurgia segura envolve tanto o paciente da cirurgia eletiva, quanto o paciente que é urgenciado, né, dentro do serviço, que são aqueles que vêm na porta do pronto-socorro, que chegam na sala vermelha, né, que vêm urgenciados, a cirurgia é urgenciada, né. Então, a meta abrange todos os pacientes, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as orientações aos próprios pacientes eletivos, que vêm realizar uma cirurgia eletiva, né, então eles vêm de casa. Vou só chamar a atenção aqui que esse vídeo ele tem uma importância fundamental para os pacientes, mas não só para os pacientes, os profissionais também, né? Que devem estar atentos e observando se o paciente está seguindo tudo isso que você vai descrever nesse podcast. Né? Dentro do processo da cirurgia segura, os profissionais recepcionam esses pacientes, eles chegam na sala de pré-operatório, né? Eles chegam na recepção, depois eles sobem para o centro cirúrgico, ou eles são internados nas enfermarias, né? Antes de realizar a sua cirurgia. Então, a equipe também está envolvida nesse processo. Mas hoje a gente quer falar também que o paciente, ele também deve estar engajado na sua segurança, para que a cirurgia ocorra da melhor forma possível, que ele deve seguir as orientações para que ele esteja preparado adequadamente e que para a sua cirurgia realmente ser segura, tá? Então, ele também está envolvido no processo. Isso é muito... a corresponsabilidade, né? Sim. Isso é fundamental. E nós começaríamos, então, pela identificação segura do paciente. Isso, né? Então, o paciente, ele deve trazer o documento com foto, né? Para poder fazer a documentação da internação dele. E isso é muito importante, tá? No momento da internação, ele vai entregar para o recepcionista esse documento. Então, todos os documentos, durante o período todo de internação, tem que estar com a identificação correta. O nome completo, a data de nascimento, ele vai ganhar um registro hospitalar, né? Então, todas essas informações, elas são conferidas antes de
todos os procedimentos dentro do hospital. Ele, no ato da internação, vai ganhar uma pulseirinha, paciente eletivo vai ganhar uma pulseirinha de identificação. Então, é importante o paciente conferir se os dados da sua pulseirinha estão corretos e durante todo o processo de internação, até o momento da alta, vai haver vários momentos que a equipe vai fazer essa confirmação verbal da sua identificação. Isso tudo para garantir que seja o procedimento correto no paciente correto. É impressionante, porque a Cassiana relatou casos antigos, né, da gente que está muito tempo na rede Margatti, no Hospital Margatti, mas de um evento de uma criança que foi atendida, ficha feita, completa, tudo certo, mas aí chamou-se um nome e uma mãe levantou com uma criança e a médica ou o enfermeiro que fez a recepção ainda confirmou se o nome dele é esse, tá? Sim, o nome dele é esse. Foi para o atendimento e só lá durante o atendimento é que houve a mãe falando alguma coisa sobre, não, mas o nome dele é outro, ou a própria criança se manifestou, mas quase chegando a vias de atendimento, de medicação, com um nome completamente diferente. Sim, por isso a confirmação do nome, né, é muito importante, faz parte do protocolo da identificação segura. Você perguntar qual o seu nome, para que o paciente ou responsável responda ativamente qual é o nome, justamente para evitar esse tipo de falha. Então, por exemplo, é uma quebra de barreira de segurança que pode realmente causar um procedimento errado no paciente errado, né? Tem que ser uma comunicação fechada, né? Isso. Pergunta com resposta. Pergunta com resposta. Mas a pulseirinha realmente, seguindo todos os serviços de saúde mais modernos hoje, é uma fonte de segurança enorme, né? Sim, e nós temos, né? Então, importante o paciente fazer essa confirmação verbal junto à equipe, toda vez que for questionado. E em relação ao jejum, estamos falando de cirurgias hospitalares eletivas, né? Sim. Então, no momento da consulta pré-anestésica, né, o anestesista dá todas essas orientações que a gente está falando aqui. E o cirurgião também acaba orientando, porque ele passa em consulta com o cirurgião antes de vir e agendar essa cirurgia, né? Então, para cada tipo de cirurgia tem uma recomendação do tempo desse jejum. E é muito importante quem está vindo, né, o paciente cirúrgico que está vindo de casa, realmente seguir essas orientações, né? Então, e aqui a gente está falando de qualquer alimento, a gente está falando do almoço, né, não comer comidas mesmo, uma refeição, não chupar balas, nem chicletes, não tomar líquidos, né? Então, às vezes gera essa dúvida, o que é o jejum? O jejum envolve tudo isso, envolve alimentos, envolve chiclete, bala, qualquer coisa que você mastigue e está indo para o seu estômago. E esses cuidados são para quê? Porque quando o paciente recebe anestesia, se o estômago dele não estiver vazio, ele pode fazer uma broncoaspiração, que é um evento adverso, né? Que pode ser relacionado se você não segue as recomendações do jejum no preparo cirúrgico. Olha, uns 18 anos atrás, aqui no Marugatti, essa cena nunca vai sair da minha cabeça. Um paciente que eu ia operar, ele disse que manteve o jejum, daí a importância dos pacientes saberem que existem normas de segurança que, se não obedecer, pode ser absolutamente contrária, inclusive, à sua sobrevivência. Ele comeu um pacote de bolacha de água e sal durante a madrugada do paciente do lado. Foi lá, roubou o pacotinho, Nossa. Comeu. Quando induziu a anestesia, veio um vômito em grande volume, né? Isso dificulta a intubação, verificação de via aérea, e ele ainda broncoaspirou. Muito perigoso. Então, era uma cirurgia simples e que ele ficou quase 10 dias internado porque desenvolveu uma pneumonite, uma inflamação dos pulmões. Isso, né? Isso porque ele não entendeu, né, a importância de estar em jejum para sua própria cirurgia, ou seja, o paciente também deve estar engajado pela sua própria segurança, né? Maravilha, um trabalho que realmente é aquele trabalho de formiguinha, né? Sim. Dia a dia tem que ser Sim. colocado em prática. E depois do jejum, prevenindo o risco de broncoaspiração, nós vamos para os exames. Quais os cuidados?
que devem ser tomados? Então, existem os exames pré-operatórios que são solicitados, né, pelo anestesista, na sua avaliação pré-anestésica. Então, mesmo que o médico tenha visto esses exames, se o paciente estiver com esses exames em mãos, é importante ele trazer no dia que ele vai internar para a realização da sua cirurgia, porque esses exames também são conferidos em vários momentos antes do momento da cirurgia. Então, assim que o paciente chega na sala pré-operatória, o anestesista que admite vai olhar de novo. Então, são vários momentos que são conferidos para que aquela cirurgia seja segura. Porque se houver alguma alteração de algum exame que venha a aumentar o risco dessa cirurgia, às vezes a cirurgia deve ser reagendada. Então, por isso que é importante os exames estarem em mãos, para ele ser conferido em vários momentos, antes de realizar a incisão cirúrgica, entrar em indução anestésica, né? Não pode haver confusão nenhuma. Não. Até porque muitas vezes o anestesista que fez a visita ou a consulta pré-anestésica nem sempre será o mesmo que vai anestesiar o paciente. Sim. Né? Isso acontece em todos os hospitais, né? Privados ou públicos, não muda. Sim. E aí ambos são responsáveis pela segurança do paciente, o que preparou e aquele que está admitindo no centro cirúrgico. Então, os exames têm que estar disponíveis, né? A gente tem alguns exames que são disponíveis em sistema, né? Mas é sempre interessante o paciente também trazer alguns desses exames que ele estiver em mãos, tá? Perfeito. E depois, sobre os medicamentos que o paciente usa em sua rotina. Sim. Muitos pacientes têm condições, né? Então, é hipertenso, é diabético, tem colesterol alto, e ele já faz uso de alguns medicamentos. Então, existem alguns medicamentos que, se não interrompidos, por isso que é importante na avaliação do anestesista, ele vai orientar o paciente, olha, você para de usar esse medicamento específico antes do dia da cirurgia. Então, é importante o paciente trazer os medicamentos que ele faz uso contínuo, que muitas vezes esses medicamentos não são padronizados e rotina no hospital, porque são de condições crônicas, né? O paciente faz tratamento e são medicamentos dispensados no postinho que não tem no hospital, né? E também essa questão de realmente interromper conforme a orientação médica. Porque se ele, por exemplo, se ele não descontinua o uso de um anticoagulante oral, por exemplo, ele pode ter risco de sangramento no dia da cirurgia. Então, existem alguns medicamentos que realmente precisam ser parados. Você tem que parar de tomar para o dia da cirurgia você ter uma cirurgia que vai correr bem, né? Uma cirurgia tranquila. E não precisa ficar com medo, né? Essa retirada da medicação, ela é feita com responsabilidade, né? O paciente vai parar de tomar por alguns dias, depois volta, sempre pensando no risco-benefício. Sim, né? E quando ele tem essa condição, por exemplo, um paciente hipertenso, então suspende algo, por exemplo, se for suspenso algum, e aí logo depois da cirurgia, ele vai precisar dar continuidade a esse tratamento quando o médico orientar. Então, ele vai ficar internado, às vezes, alguns dias. Se ele não volta a tomar o medicamento da pressão, às vezes ele vai ficar internado não por conta da cirurgia, mas por conta que ele fez uma instabilidade de pressão. E aí, ele vai ter que continuar usando quando o médico liberar aqui internado também, né? Ótimo. Em relação ao banho, é algo preocupante? Sim, é muito importante, porque pela questão de a pele estar limpa, os cabelos estarem limpos, né? Então, por conta realmente que a gente faz uma incisão na pele do paciente, né? Então, aumenta o risco de infecção quando essa pele não está limpa, por conta dos micro-organismos que podem, né, contaminar essa ferida operatória, né? Então, a gente orienta imediatamente antes do dia da internação, o paciente já vem com banho tomado, tem que lavar o cabelo, tem que usar roupas limpas, né? Tem que usar toalhas limpas para se secar, e aí ele vem limpinho para o dia da cirurgia. O cabelo, na hora que ele entra no centro cirúrgico, tem que estar seco. Isso é mais um detalhe que a gente olha, super importante. Acabou de tomar banho e desce com o cabelo molhado. Isso, não pode estar com o cabelo molhado na hora da cirurgia, por conta do risco, né, da queimadura, do né? uso do eletrocautério. Isso, exato. E se eu for operar, por exemplo, operar o rosto, uma cirurgia de face, meu pé tá sujo. Isso interfere também, né? Não adianta, eu vou operar o rosto, não tem problema, meu pé tá tudo bem. Sim, tem que estar todo limpo. Vai pegar acesso venoso no pé, né? O anestesista muitas vezes vai manipular ali.
e pode ser uma fonte de infecção também. Sim, então o corpo todo tem que estar limpo, da cabeça aos pés. A higiene É super tem... importante. E quanto à identificação de alergia, de história médica pregressa, como Sim, que... é muito importante o paciente, ele antes de receber qualquer medicamento, é importante ele saber o que ele está recebendo. Então, o profissional deve comunicar, mas ele também tem o direito de perguntar o que está sendo feito aqui. Por quê? Porque às vezes ele pode ter alergia àquele medicamento. Então, é sempre importante ele fazer a comunicação das suas alergias em vários momentos durante a sua assistência. Então, tanto na consulta pré-anestésica, no momento que ele chega ali no centro cirúrgico, antes de receber um medicamento numa enfermaria. Então, é muito importante. E essas alergias, durante a internação, vão estar identificadas à beira-leito também. Né? Então, no centro cirúrgico, sempre é importante comunicar. Olha, eu tive lá há 2 anos atrás uma alergia muito forte à dipirona. Então, o paciente alérgico à dipirona, a gente não vai administrar a dipirona durante a sua internação. E esse é só um exemplo. Para os pacientes vivenciarem a situação, quando você chega no centro cirúrgico, tá a plaquinha atrás dele, né, alérgico, na ficha tem lá bem grande, alguém vai e escreve alergia à penicilina, por exemplo. Mas isso que você está me falando eu acho tão importante essa responsabilidade também do paciente em se comunicar e falar, porque também é a vida dele, a corresponsabilidade sempre será bem-vinda. Sim. Essa comunicação verbal ela é fundamental. Sempre passar alguém do lado, como são situações que podem gerar um quadro de gravidade, eu tenho alergia, tal. É bom, é mais um fator de redundância na segurança. Sim, inclusive o engajamento do paciente na sua própria segurança já é até uma meta internacional. Né? Então, que deve ser trabalhadas em todos os serviços. Esse folder foi construído para atingir a meta 4, mas também a meta 7, que é envolver o paciente na sua própria segurança também. Perfeito. E em relação aos termos de consentimento, que muitas vezes deixam o paciente com medo, preocupado, né? Então, os termos de consentimento, existem 2, o termo anestésico e o termo cirúrgico. Então, quando o paciente passa em consulta pré-anestésica com o anestesista no ambulatório, ele vai dar todas as orientações sobre os riscos daquela cirurgia. E tem, inclusive, um instrumento que ele deve assinar. Então, o anestesista passa as orientações e aí o paciente tem que autorizar o procedimento anestésico que vai ser feito nele no dia da cirurgia. E o mesmo acontece o termo cirúrgico. O cirurgião orienta o paciente e colhe a assinatura da autorização que ele dá, que ele autorizou aquele procedimento cirúrgico nele também. Então, é importante esses termos estarem assinados e são documentos que são olhados assim que o paciente é admitido na sala pré-operatória. Ou seja, a cirurgia não acontece se esses termos não estiverem assinados, porque o paciente tem direito à sua privacidade e ele tem que autorizar os procedimentos que vão ser realizados nele. E tem que estar orientado sobre o que... Os riscos. Os possíveis riscos, né, mais sabidos, né? Um exemplo muito prático disso é a transfusão sanguínea. Uma cirurgia de exércise de um tumor, remoção de um tumor, vai sangrar. Vou ter uma queda de pressão arterial ou uma instabilidade da pressão, em termos leigos. E aí vai transfundir, está lá no termo de consentimento. Mais importante, eu vou falar nessa câmera aqui, biologia não é matemática, situações inesperadas podem acontecer. E no termo de consentimento está escrito isso. Isso eu acho que preocupa mais os pacientes. O fato de o paciente assinar esse termo não exime os profissionais. Eles têm que agir com prudência, com segurança, com atenção durante todo o atendimento do paciente. Nenhuma possibilidade do termo de consentimento eximiu o profissional dessas responsabilidades. Sim, né? Sim. E essa questão toda, tudo que vai ser feito no paciente é importante ele consentir, mas numa situação de emergência, a decisão realmente às vezes cabe ao médico, né? Manutenção da vida. Né? Sim, porque o primordial é salvar, manter o paciente vivo, ele sair bem dessa cirurgia, né? Então, é importante ele ter o conhecimento dos riscos, né, da cirurgia. E aqui vai acho que um próximo tópico que tem que ser muito frisado para pacientes
e profissionais também, né? Sim, também. Próteses e adornos. Sim. Então, no momento da admissão do paciente ali no centro cirúrgico, na sala pré-operatória, olha-se essa questão, né? Então, no preparo é importante o paciente já vir pronto. Então, o que significa? Então, se usa prótese, tem que retirar para o momento da cirurgia, porque na intubação você não pode ter prótese na boca, né? Dentária. Todos os adornos. Então, o paciente não deve vir com o rosto limpo, sem maquiagem, sem cílios postiços, sem cabelos sintéticos, sem piercings, Esmalte. sem anéis, sem esmalte, né? Então, ele tem que vir bem limpo mesmo. Então, nada de adornos, não pode ter adornos. Então, o paciente tem que vir realmente limpo e retirar todos esses adornos. E por quê? Porque esses materiais sintéticos, no momento da cirurgia, eles podem causar uma queimadura pelo bisturi elétrico, né? Então, a queimadura nos olhos por conta de um cílio, né? Um cabelo sintético pode queimar também por conta. Então, existe esse risco. E tem que comunicar se usa lentes de contato, porque aí tem que retirar, né? Tem que avisar a equipe de enfermagem se tem lente de contato também. E essa questão dos esmaltes. Hoje em dia tem unha em gel, né? Tem essas coisas todas. Então, não pode também. Isso atrapalha até a leitura daquele aparelho. Atrapalha a leitura do oxímetro. E o esmalte também. O esmalte atrapalha a leitura do oxímetro. Então, o oxímetro, ele é um equipamento que faz a leitura da saturação de oxigênio. E é importante o paciente estar bem oxigenado, os pulmões em pleno funcionamento, né? Assim, né? Para que a cirurgia seja segura, porque sem oxigênio, o paciente para, né? Então, o oxímetro é super importante. Então, sem esmalte. No caso de uma prótese dentária, por exemplo, removível, né? Porque hoje muitos pacientes têm implantes e a prótese é fixa. Aí não consegue tirar, mas também não vai atrapalhar. Não dá para tirar para a cirurgia. Mas as próteses removíveis, sim. Sim. Você indicaria que o paciente traga para o hospital ou deixe em casa? Não, é importante ele vir com ela, porque no pós-operatório, ele vai, quando for liberado pelo médico, ele vai voltar a se alimentar. Então, ele vai precisar da prótese, mas no momento da cirurgia, não. No momento, ela pode atrapalhar ali a segurança na via aérea, né? Então, a gente orienta que traga, sim, que vai ser guardado, né, como um item do paciente, né? A gente tem um procedimento de guarda desse material, e aí, quando voltar, ele vai, né, para ele poder se alimentar. Perfeito, é isso que eu queria, porque os pacientes às vezes não trazem com medo de perder. Com medo de perder. Eu falo, mas tem que comer também, né? E aí tem toda essa segurança de que é guardado, é identificado. Isso. E o paciente não vai ficar sem a prótese. Sim. Depois. Próximo passo, Fernando, marca-passo, para quem usa marca-passo. Sim, é importante que, se o paciente fizer uso, tem um marca-passo implantado, que ele traga um cartão para identificar o modelo desse aparelho, né? Então, para a sua segurança, é importante que a equipe cirúrgica saiba que o paciente tem esse marca-passo, né? Para que durante a cirurgia se desligue, né? Para que ele não queime, que ele não estrague no momento da cirurgia. Nós usamos bisturi elétrico, é uma corrente elétrica que passa pelo corpo do paciente. E pode haver alguma interferência aí entre os dois aparelhos, né? Pois é. Aí um marca-passo com desfibrilador pode gerar uma arritmia, um mau funcionamento da peça. Né? Pois então, super importante esse ponto. Esse é um assunto tão específico, difícil até para quem atua na cirurgia. Às vezes a avaliação prévia com o cardiologista ou o eletrofisiologista, né, ele é feita para avaliar, né? Tira, desliga ou não, sim. Ótimo. E em relação a quem está acompanhando o paciente? Sim, então, no dia da cirurgia e no dia da alta hospitalar, é muito importante que venha um familiar, né, uma pessoa com maior de idade, que acompanhe esse paciente, né? Então, para que a equipe consiga se comunicar também sobre o andamento, né, no pós-operatório, então, pela segurança, né, então, o paciente que no pós-operatório, ele vai embora para casa, ele vai estar fragilizado, ele às vezes vai precisar de auxílio para andar, então, é super importante ele estar acompanhado. Perfeito, acho que a família, amigos, independente, mais alguém mais próximo, para dar esse suporte, quando está mais presente no hospital, nós temos essa retaguarda, né, é quase uma parceria. Sim. Né?
Sim. com o familiar que vai ajudar a cuidar, vai ser o cuidador num Sim. pós-operatório mais extenso. Ele colabora muito para a segurança do paciente, então ele colabora auxiliando. A enfermagem tem esse papel também, mas é sempre importante para eventuais intercorrências ter alguém da família para a gente se comunicar, né? Então, é um parceiro, né? Acho que até E o paciente também se sente mais seguro com alguém ali. Com certeza. Com certeza. E o entendimento também de todo mundo do que é aquele procedimento, que vai ser feito, como vai ser o pós-operatório, ele é fundamental para que haja uma boa evolução. Nas orientações antes da alta, né? Como que vai ser em casa, nesse pós-operatório. Ele vai precisar, muitas vezes, ser auxiliado por alguém, né? Isso aí. Olha, bastante coisa. Sim. Né? Você deixou... Esse folder que você confeccionou, ele será disponibilizado aos pacientes? Sim. Esse folder, ele foi feito com várias mãos, né? Doutora Rogéria, da coordenadora da anestesia, outros membros do time, né? A gestão do ambulatório, a Ivani participou também, os braços do Núcleo de Segurança do Ouro Verde também colaboraram. Então, nós finalizamos a validação dele e ele vai se tornar um impresso para ser entregue pelo anestesista no dia da consulta pré-anestésica. E também nós vamos fazer ele em formato de banner para o ambulatório. Então, vai ter na sala 34, que é onde faz o agendamento cirúrgico, e vai ter também no corredor dos consultórios que são usados pelos anestesistas. Então, o paciente passou lá, ou o próprio profissional, todos serão lembrados diariamente dessa necessidade. E esse impresso vai ser entregue para o paciente, então ele vai levar para casa, ele pode ler com calma também em casa, também ele vai receber as orientações, mas ele pode levar o documento para casa. Muito bom. Olha, esse podcast, creio que ajude também, né? Ele é mais inespecífico, é um bate-papo, mas creio que nós também podemos fazer uma parceria futura de produzir material digital, vídeos, explicando item por item, isso se tornar também uma fonte de comunicação com os pacientes. Sim, com certeza. Né? Fico à disposição. Gostei muito dessa frase final. Lembre-se de que você também está envolvido no processo da sua cirurgia. Isso. Então, o paciente é corresponsável. Essa palavra é muito importante. Quando todos nós nos envolvemos e nos responsabilizamos, a chance de algo sair errado é muito difícil. E eu vejo muito conceito da aviação, de redundância. Todos os procedimentos repetidos de forma exaustiva, em caso de falha de algum, tem outro para fazer aquele motor ou o avião completo funcionando. Sim. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu vejo redundância em várias fases dessa segurança do paciente. Sim. E o índice de acidentes, nós sabemos, muita gente tem medo de viajar de avião, como tem medo de fazer cirurgia também. A segurança é muito próxima, né? Os riscos, se não é uma doença tão grave, eles são baixos, né? Normalmente baixos. Uhum. E com essa redundância toda, a única coisa que nós ganhamos é mais sucesso nos pós-operatórios. Sim, informação nunca é muito, né? E o paciente, principalmente o paciente letivo, porque o paciente internado, o preparo, ele é muito envolvido a equipe multiprofissional, né? Mas quando o paciente ele vem de casa pronto para a cirurgia, então ele está muito envolvido nesse processo, né? Então, é super importante eles terem esse conhecimento das medidas de segurança que ele vai estar envolvido. Fernanda, olha, parabéns, que trabalho incrível, né? Eu, como companheiro aqui também de jornada de todo mundo, dentro da Rede Margatti, eu vejo essas mudanças no dia a dia, eu ainda continuo operando. Eu mostrei para você aquele folder do Pit Stop da cirurgia cirúrgica, que é para os profissionais. Sim. E tanta coisa importante ali. Dentro do centro cirúrgico, eu fazendo a visita pré-anestésica junto com o anestesista, virei e vi o folder e falei, que bacana, muito bom mesmo. E isso muito próximo, igual na verdade, né, aos pacientes privados, né, de melhor qualidade, tal, que tem o Mário Gatti e o Ouro Verde seguindo pela mesma rotina, pelo trabalho de vocês, dessa equipe de vocês. Sim. Né? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Tudo isso. Vamos fazer essa parceria de produzir material e obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos falar para aquela câmera ali agora. Obrigado por vocês terem ficado até esse momento conosco.
Em breve, mais um podcast com informações muito importantes para os pacientes e também profissionais. E fica aqui com a despedida da Fernanda e os recados finais. Muito obrigada a todos. Todos que estão acompanhando um paciente numa cirurgia que vai fazer na Rede Mário Gatti, vamos tentar seguir essas orientações, as orientações do anestesista, as orientações do cirurgião, as orientações da enfermagem que recepciona vocês lá no centro cirúrgico. Então, sigam as recomendações, porque o envolvimento de vocês na segurança de um familiar ou de vocês mesmos no momento que vocês críticos de fazer uma cirurgia, então vai colaborar para que esse procedimento realmente tenha a finalidade que ele foi proposto, né? Que ele venha trazer uma recuperação, né? Para vocês, para o familiar de vocês. Obrigada. Tchau. Até o próximo podcast. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.